Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Esta é a segunda divisão do Novo Testamento. A primeira divisão, livros biográficos ou evangelhos, são 4. E a segunda divisão é o livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos e por muitos analisado como Atos do Espírito Santo. Então, um livro apenas. Então, estamos na segunda divisão de 27 livros do Novo Testamento. Hoje queremos enfatizar, estudar, pensar um pouco sobre o batismo. Então, Mateus 28, 19 nos diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O primeiro aspecto desse versículo é ide. É uma ordem, está no imperativo. Então, todo aquele que está em Jesus, que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, recebe essa ordem, ide. Nós precisamos ir. Se não podemos ir às nações, como aqui diz, ide fazer discípulos de todas as nações, nós podemos semear àqueles que vão, ajudar no sustento financeiro dos missionários e também na intercessão, na oração por aqueles que vão. Mas é nossa responsabilidade ir. É uma ordem, a última ordem que Jesus deixou conosco. A vinda de Jesus a esse mundo é histórica. Jesus Cristo existiu como homem, como ser humano, existiu nessa terra. Augusto Cury, quando foi fazer uma pesquisa sobre Jesus, ele disse: ou esse homem é louco,
pelo que ele prega, pelo que ele fala, pelo que ele faz, ou ele é Deus. E Augusto Cury, que era um ateu, se converteu ao Senhor Jesus, porque realmente nós cremos que Jesus é Deus, que ele deixou a sua glória e veio a esse mundo, manifestou, revelou Deus para nossas vidas. Isso é grandioso demais. Deus se fez homem, nos amou tanto que veio até nós, veio ao nosso encontro, viveu entre nós por 33 anos e morreu na cruz do Calvário. Não porque não pudesse se defender, nós sabemos que Jesus podia se defender. Ele ressuscitou mortos, curou leprosos, fez os cegos verem. Um poder extraordinário, podia se defender da morte. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que ele diz: ninguém está tirando a minha vida, eu estou dando. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Até Jesus vir, os judeus, que eram os guardiões das escrituras sagradas, ofereciam sacrifícios, prefigurando, profetizando o Cordeiro perfeito que um dia viria. Apesar de a maioria dos judeus não terem reconhecido em Jesus o Messias, porque esperavam um político, alguém rico, e Jesus não veio como eles imaginaram, mas como as escrituras profetizavam, sim. Como a Isaías dizia, ele nascerá em Belém, né? Belém quer dizer a cidade do pão, e ali nasceu o pão da vida, né? Várias predições, que ele viria de Davi, da tribo de Jessé, o pai de Davi, né? Que ele viria de Judá, que dá origem aos reis, que ele entraria em Jerusalém montado no jumentinho. Tudo foi predito centenas de anos antes. Então, desde que o homem pecou, Deus prometeu que o Messias viria, e ele veio. E se você reconhece em Jesus o Salvador, o Messias, que deu a sua vida, que não ficou morto, porque a morte não podia detê-lo, ele ressuscitou o terceiro dia, e ele voltou para o Pai, e a palavra de Deus diz que ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre a igreja, e ele veio, o Espírito Santo ungiu a igreja, batizou a igreja, preparou a igreja para continuar a sua obra. Então Jesus deixou a sua igreja, aos seus discípulos, começando ali com os apóstolos, que fossem, ide e fazei discípulos. Então essa é a ordem, que todos tenham oportunidade de conhecer a verdade de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Não existe na história um Deus que morreu por aqueles que creem nele. É claro que só existe um Deus, mas os homens fazem muitos deuses, adoram, né? Deuses que não são deuses de fato, mas que eles entronizam em seus corações. Então, Jesus é o verdadeiro Deus, o Deus que se fez carne, o Deus que se revelou a nós e que deu a sua vida para que nós possamos ser perdoados, salvos, reconciliados com o Pai. Essa é a mensagem das boas novas, a salvação, a vida eterna. Quando eu entendi isso, eu passei a seguir a Jesus. É o que aqui diz o texto. Ide, portanto, fazei discípulos. Discípulos são seguidores. Eu me tornei discípulo de Jesus há 45 anos e nunca me arrependi. Por quê? Viver para a vaidade dessa vida, colocar o propósito da minha vida em viver para algo passageiro, não me satisfaz. Como diz Salomão, é correr atrás do vento. Viver para o dinheiro, viver para a beleza, viver só para esse mundo passageiro que com 100, cento e poucos anos termina, e a gente vai ao velório, a gente vai enterrar os mortos, a gente sabe que não se leva nada, né? O que a Bíblia diz que o que permanece é o amor, o que permanece é o eterno, aquilo que é eterno. Então, eu entendi no meu coração e passei a pregar isso, que viver para a vida eterna. É claro que enquanto vivemos nesse mundo temos que trabalhar,
temos que cuidar da família. Deus quer que nós vivamos bem, uma vida plena aqui, já com Ele. Mas nós precisamos pregar que a vida não termina com a morte. Então, eu me tornei uma discípula de Jesus e Ele me deu a responsabilidade, e a você também, se é discípulo de Jesus, de pregar essa mensagem de boa nova. A vida eterna. A vida não termina com a morte. Em Jesus, nossos pecados podem ser perdoados se nos arrependemos, se confessamos, nós somos perdoados. E a palavra de Deus diz: quando há verdadeiro arrependimento, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. É o único que pode nos defender no julgamento final. O que vai nos defender não é a religião, não são as nossas boas obras. Fomos criados para as boas obras, mas elas só são aceitas em Jesus. Porque diante de Deus, nossa justiça, nossas obras são como um trapo de imundícia. Elas estão permeadas de egoísmo, de orgulho, de vanglória. E só em Jesus é que nós podemos ser aceitos diante de um Deus santo, justo, perfeito. Então, precisamos aceitar esse plano de salvação para estar seguros. Porque aí, querido, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E aqueles que aceitaram Jesus, creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador, devem se batizar. O batismo salva? Não, o batismo não salva, mas é uma ordenança para os salvos. E a pessoa que fica muito tempo na igreja e não se batiza porque não quer deixar algo, porque vai passando o tempo e vai deixando de se batizar, ela está em desobediência. Porque crer em Jesus é muito mais do que dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Querido, quero te dizer que até o diabo, que muitas vezes confrontou Jesus aqui na terra, sabia que Jesus era o Filho de Deus. Até o diabo crê em Deus. Você sabia disso? Até Satanás, que é um opositor de Deus, que é um anjo das trevas, que é maligno e que está condenado ao fogo do inferno para todo sempre, e com ele vão os que não seguirem Jesus, até o diabo crê em Deus. Tiago 2,19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem diante de Deus. Então, crer que Deus é um só não basta. É preciso segui-lo. Andar após ele, nos ensinos dele. A palavra de Deus diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. 1 João fala muito sobre essa obediência aos mandamentos de Deus. Então, nós precisamos realmente ser um discípulo de Jesus, um seguidor. Tê-lo na nossa vida como nosso Deus, como nosso Senhor e Salvador. E ensinar outros a fazer isso. E quem realmente se tornou um discípulo de Jesus vai ser batizado. Na Bíblia, batismo, Colossenses fala sobre isso, batismo quer dizer sepultamento. Então, eu morro para a minha vida, eu morro para a minha vontade, porque Jesus foi o primeiro a dar exemplo disso. Diante da morte que ele teria que passar, ele foi ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. E como não era possível, não havia outro jeito de o ser humano ser salvo, o único jeito era o justo morrendo pelo injusto, e o único justo que existiu foi Jesus, porque Deus olhou do céu e a terra e não viu nenhum justo. As religiões beatificam, canonizam, entronizam, fazem mediadores, mas a Bíblia diz que há um só mediador, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Todos os seguidores de Jesus sabem que ele é o único mediador e o único perfeito e santo que existiu. A Bíblia chama de santa a sua igreja porque ela é santificada em Jesus. Então Deus
nos vê através de Jesus como santos, perdoados, purificados no sangue dele. Mas não para alguém um dia orar a nós, se eu morrer vai orar a mim? Jamais. A Bíblia condena isso. Então é através de Jesus. O Pai enviou o Filho. Toda boa dádiva vem do Pai. Todo dom perfeito vem do Pai. Jesus ensinou a gente a fazer os nossos pedidos ao Pai. Não ensinou a fazer pedido a Jesus, não ensinou a fazer pedido ao Espírito Santo. A igreja está deixando esse erro entrar dentro da doutrina. Jesus, quando esteve aqui, o ensino dele nos evangelhos é tudo que pedirdes ao Pai. Ensinou uma oração, Pai nosso que estás nos céus. Então, a nossa oração é dirigida ao Pai. Jesus é o mediador. Ele é o caminho. Ele é o intercessor entre nós e o Pai. Então, o Filho veio. O Filho, que é a palavra que se fez carne, o Logos, que lá no mundo, no início do mundo, na criação, estava lá com o Pai. Deus disse ao criar um homem, façamos, ele disse no plural. Deus falava na criação das outras coisas, né, não do homem, mas na criação de tudo, ele falava, haja luz, e a palavra saía, né, a palavra que é Jesus, executava a ordem do Pai. E o Espírito Santo pairava, né, como uma chocadeira, trazendo a vida. Olha a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. Depois nós vemos Deus ordenando que fôssemos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai enviou o Filho veio, fez a vontade do Pai. E é o que nós temos que fazer. Procurar a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Esse Pai que nos restaurou com Ele, Pai que nos corrige, Pai que não diz sempre sim, que às vezes diz não, que às vezes diz espere. Pai que nos ama, nos protege. Pai que supre nossas necessidades, precisamos aprender a depender dele. O Filho veio, morreu por você, morreu por mim, morreu por todo aquele que quiser aceitar o seu sacrifício. Ressuscitou e diz, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, voltarei. Alguns vão pela morte, outros vão ver a sua volta. Ele foi preparar lugar para nós, morada eterna, porque ele é o nosso noivo, se tornou o nosso amado noivo. Ele é também o irmão mais velho, o primogênito entre os mortos, porque ele ressuscitou primeiro. Quando a Bíblia diz que ele foi gerado por Deus, não é que ele foi criado, ele foi gerado no útero de Maria como homem, mas ele já existia na eternidade. Ele criou o mundo. Todas as coisas foram feitas por ele, diz o apóstolo João no capítulo 1 do Evangelho. Então Jesus é o Deus amado que deu a vida por nós, o nosso irmão mais velho, o primeiro a ressuscitar para que um dia nós também ressuscitemos. Nós vamos viver na eternidade não só em espírito, mas com o corpo ressurreto igual ao de Jesus, parecido com o de Jesus. Ele foi o primeiro a ressuscitar. E quando ele voltou para nos preparar lugar como nosso noivo amado, que um dia vem buscar a sua igreja, ele deixou conosco o auxiliador, o Espírito Santo, que não é uma força de Deus, é uma pessoa. A Bíblia diz que ele se entristece. A Bíblia diz que a gente deve realmente não apagar o Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia mostra que pessoas mentiram ao Espírito Santo. Então só é possível mentir a uma pessoa, como no livro de Atos nós vemos Ananias e Safira mentindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que fala conosco, nos guia na verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é uma pessoa que nos foi dada para nos guiar, que manifesta a glória de Deus, honra a Jesus no meio da igreja. Então, a ordem foi deixada. Ide. Nós somos responsáveis de ir. Fazei discípulos, fazei seguidores, não apenas pessoas que falam que creem, mas que andam seguindo Jesus, fazendo o que Jesus fazia. E o Espírito Santo está conosco para nos ajudar, nos auxiliar. Uma pessoa poderosa que fala conosco,
que nós temos o auxílio dele o tempo todo. Por isso, o batismo é muito importante. Significa sepultamento. A minha velha vida é sepultada para eu viver uma nova vida em Jesus. Que Deus te abençoe, querido, que você possa realmente ser um discípulo de Jesus. Que você possa ir e pregar, que você possa se batizar em aliança com esse Jesus amado. Deus te abençoe. Amanhã, a comunidade evangélica Luz para o Caminho terá culto na igreja, dia 13 de junho. Nós, graças a Deus, voltaremos a fazer os nossos cultos com distanciamento, com todos os protocolos de saúde, de higienização. Teremos o nosso culto às 19h30. Deus te abençoe em nome de Jesus.